Nas encostas íngremes das favelas do Rio de Janeiro, onde o sol escaldante do verão carioca se misturava ao cheiro de terra úmida e lixo acumulado, vivia Luciana, uma menina de 7 anos, cujos olhos castanhos carregavam o peso de uma vida que nenhuma criança deveria suportar. A favela da Rocinha, com suas casinhas precárias empilhadas como blocos irregulares, era o seu mundo desde que a cólera havia levado sua mãe embora, há pouco mais de um ano. A doença veio como uma onda impiedosa, varrendo as vielas estreitas e deixando para trás órfãos como ela. A mãe de Luciana, uma costureira chamada Maria, havia lutado até o fim, costurando roupas para os vizinhos em troca de um punhado de reais, mas o veneno da água contaminada não perdoava. Naquela noite chuvosa, Luciana se lembrava vividamente, o corpo fraco da mãe tremendo na cama improvisada de tábuas, os gemidos ecoando contra as paredes de lata enferrujada, e o silêncio que se seguiu ao amanhecer, quando o vizinho velho carregou o corpo envolto em um lençol surrado para o cemitério comunitário. Desde então, Luciana vagava pelas ruas, mendigando frutas podres nos mercados ou ajudando a lavar pratos em barracas de comida para ganhar um pedaço de pão. Mas Luciana não era uma menina comum. Desde os 5 anos, ela descobrira um dom estranho, um presente que parecia vir diretamente dos céus: o poder de curar através da oração à Santa Maria. Tudo começou em uma tarde abafada, quando encontrou um menino da favela, mais velho que ela, caído na lama com uma perna quebrada após cair de uma escada improvisada. Os gritos dele atraíram uma pequena multidão de moradores que murmuravam sobre ossos partidos e a necessidade de um médico que eles não podiam pagar. Luciana, impulsionada por uma força invisível, aproximou-se e, com as mãozinhas sujas de terra, colocou-a sobre a perna machucada. Santa Maria, Mãe de Jesus, cure este menino, por favor, sussurrou ela, os olhos fechados com uma fé inabalável. Os adultos riram no início, achando que era brincadeira de criança, mas, para espanto de todos, a dor do menino diminuiu em minutos, e no dia seguinte ele caminhava como se nada tivesse acontecido. A notícia se espalhou como fogo nas favelas, mas Luciana, tímida e marcada pela pobreza, preferia manter seu segredo. Ela curava em silêncio, uma febre aqui, um corte infeccionado ali, sempre pedindo a Santa Maria em preces sussurradas. Você é uma santinha, Luciana, diziam as tias idosas da vizinhança, benzendo-a com o sinal da cruz. Mas para Luciana era só amor, o mesmo amor que sua mãe lhe ensinara antes de partir. A vida na favela era um ciclo implacável de sobrevivência. Luciana dividia uma barraca improvisada com duas irmãs mais velhas de outra família, órfãs como ela, que a protegiam como podiam. De manhã, ela descia as escadarias tortuosas até a base da favela, onde os turistas ricos passavam de carro com vidros escuros, ignorando as mãos estendidas das crianças. Ei, menina, sai da frente! Gritavam os motoristas, acelerando para não sujar os pneus com a poeira. Luciana aprendera cedo a endurecer o coração contra o desprezo dos senhores de cima, aqueles que viviam nas mansões da Zona Sul, com vistas para o mar e piscinas que refletiam o Cristo Redentor. Ela usava um vestido remendado, passado de mão em mão entre as crianças, e sandálias que mal cobriam os pés calejados. Às vezes, encontrava garrafas vazias para vender ou ajudava a carregar sacos de lixo para os catadores, ganhando R$ 1 ou 2. Mas o que a sustentava era a fé. Toda noite, antes de dormir no colchão fino, ela orava a Santa Maria, pedindo força para o dia seguinte e proteção para seus amigos das ruas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na opulenta Barra da Tijuca,
Fernando Costa, um arquiteto de 55 anos renomado, preparava-se para um de seus maiores projetos. Alto, com cabelos grisalhos penteados para trás e um terno impecável que escondia o corpo emagrecido pela doença, Fernando era um homem de sucesso inquestionável. Sua firma, Costa Arquitetura, havia projetado arranha-céus em São Paulo, hotéis de luxo em Miami e agora, ironicamente, um complexo residencial nas bordas da Rocinha, um esforço social financiado por investidores que queriam limpar a imagem da cidade para as Olimpíadas passadas. Mas Fernando carregava um segredo sombrio: um câncer de pâncreas em estágio avançado, diagnosticado há 6 meses. Os médicos no Hospital Albert Einstein, com suas vozes frias e laudos impressos em papel caro, haviam sido claros. 3 meses no máximo, Senhor Costa. Quimioterapia pode prolongar, mas a qualidade de vida. Ele recusara o tratamento, preferindo o uísque escocês em seu apartamento de cobertura a mais dor e humilhação. Eu construí impérios de concreto, pensou ele uma noite, olhando para o pão de açúcar iluminado. Agora meu corpo me trai como um prédio mal fundado. Fernando dirigia seu Mercedes preto até a favela naquela manhã quente de novembro, acompanhado de seu assistente, um jovem chamado Rafael, que anotava detalhes sobre o terreno acidentado. O carro serpenteava pelas ruas pavimentadas da Zona Sul até entrar na entrada da Rocinha, onde o asfalto dava lugar a paralelepípedos irregulares e poças de água estagnada. Crianças corriam ao redor, gritando: "Tio, uma moeda!" e batendo nas janelas fumê. Fernando franziu o senho, sentindo uma pontada de dor no abdômen, o câncer roendo como um ácido invisível. "Rafael, dê algo a eles para nos deixarem em paz", murmurou ele, acendendo um charuto apesar dos avisos médicos. O assistente jogou algumas moedas pela fresta da janela e as crianças se amontoaram no chão, disputando os trocados. Foi então que Luciana apareceu, parada à margem da rua, seus olhos grandes fixos no carro. Ela não mendigava abertamente. Em vez disso, observava com uma curiosidade quieta, como se pudesse ver além do metal reluzente. Fernando anotou por um instante uma figura miúda, suja, com tranças desfeitas, e bufou de desdém. "Olha só, mais uma parasita", disse ele a Rafael, que riu nervosamente. "Vá embora, garota", gritou Fernando pela janela entreaberta, jogando uma moeda de R$ 1 que rolou até os pés dela. Luciana não se moveu imediatamente. Algo no homem a intrigava, uma sombra de sofrimento em seu rosto pálido. Mas o carro acelerou, deixando-a para trás em uma nuvem de poeira. Dias se passaram e Fernando mergulhava no projeto com a ferocidade de quem sabia que o tempo escorria como areia. Ele supervisionava topógrafos medindo o terreno, discutia plantas com engenheiros e ignorava as dores que vinham em ondas, tomando analgésicos fortes o suficiente para nublar a mente. "Esse complexo vai transformar essa pocilga em algo decente", declarava ele em reuniões, batendo o dedo no blueprint. "Apartamentos modernos, áreas verdes. Vamos civilizar isso aqui." Seus colegas o admiravam pela visão, mas ninguém sabia da sentença de morte que ele carregava. Em casa, sozinho com sua empregada fiel, Dona Rosa, ele desabafava raros momentos de fraqueza. "A vida é uma piada, Rosa. Eu que erguia prédios, não consigo erguer a mim mesmo da cama algumas noites." Ela, uma mulher simples, das favelas que ele resgatara anos antes, balançava a cabeça e murmurava preces. Mas Fernando, cético e endurecido pelo sucesso, dispensava com um gesto: "Deus? Santa Maria? Isso é para os pobres, Rosa. Eu faço o meu próprio destino." Na favela, Luciana continuava sua rotina. Ela curou uma idosa com pneumonia,
orando ao lado de sua cama, enquanto o xarope caseiro ferve no fogão a gás. Obrigada, anjinho, sussurrou a mulher, recuperando o fôlego. Luciana sorriu, mas seu coração pesava com as memórias da mãe. À noite, deitada na escuridão da barraca, ela sonhava com uma casa sem goteiras, com comida quente todos os dias. Santa Maria, ajude-me a ajudar os outros, pedia a ela, as lágrimas molhando o travesseiro fino. Pouco sabia que o destino tecia fios invisíveis, preparando uma colisão entre dois mundos opostos. Naquela tarde fatídica, Fernando dirigia de volta da reunião no terreno, o corpo exausto e a mente turva pela medicação. O Mercedes subia a ladeira íngreme, mas de repente o motor engasgou, um chiado metálico ecoando antes de o carro parar abruptamente. Maldição! Praguejou ele, batendo no volante. Rafael não estava com ele dessa vez. Fernando havia dispensado o assistente para lidar com assuntos pessoais. A dor no pâncreas veio como uma facada, dobrando-o sobre o painel. Ele ofegava, suor escorrendo pela testa, o mundo girando em um borrão de agonia. Bem ali, a poucos metros, era a cabana de Luciana, uma estrutura de tijolos expostos e telhado de zinco, onde ela se abrigava. A menina, que voltava de mendigar com um saco de mangas maduras, parou ao ver o carro parado e o homem dentro dele, contorcido de dor. Luciana hesitou. Lembrava-se dele, o homem rico que a tratara como lixo, jogando moedas como se ela fosse um cachorro. Mas algo a compeliu a se aproximar. Ela bateu na janela, a voz trêmula, mas firme. Senhor, o senhor está bem? Precisa de ajuda? Fernando ergueu a cabeça, os olhos injetados de raiva e dor. Saia daqui, pirralha. Vá mendigar em outro lugar. Rosnou ele, a voz rouca. Mas a dor o traiu. Ele se curvou novamente, gemendo alto. Luciana viu o sofrimento nele, o mesmo que vira em tantos na favela, mas mais profundo, como se a alma estivesse partida. Ignorando o desprezo, ela abriu a porta do carro com esforço, o cheiro de couro caro contrastando com o fedor da rua. Deixe-me ajudar. Eu posso orar por você. Santa Maria cura tudo. Fernando riu debilmente, uma risada amarga. Orar? Você acha que suas rezas vão me salvar de um câncer? Vá embora antes que eu chame a polícia, sua fedelha. A menina recuou, os olhos marejados, mas não foi embora. Em vez disso, ficou ali, observando, enquanto ele tentava ligar o carro novamente, sem sucesso. A noite caía sobre a rocinha, as luzes das casas acendendo como vagalumes em uma selva de concreto. Fernando, preso em sua prisão de metal, sentia a doença apertar como uma garra. Ele pensou em sua vida, casamentos falidos, filhos distantes, que o viam como um caixa eletrônico, projetos que o deixaram rico, mas vazio. É isso então, murmurou para si mesmo. Morrer em uma favela, como um mendigo. A dor se intensificou, um fogo líquido se espalhando pelo peito, e ele gritou, um grito primal que cortou a noite. Luciana, dentro da cabana, ouviu. Seu coração de criança, puro apesar das cicatrizes da rua, não aguentou. Ela correu de volta, abrindo a porta do carro. Fernando jazia semiconsciente, o rosto cinzento. Sem hesitar, a menina subiu no banco da frente, suas mãozinhas pequenas pousando no peito dele. Santa Maria, por favor, cure este homem. Ele está sofrendo tanto. Faça-o se levantar, como fez com Lázaro. As palavras saíam em um fluxo, uma prece fervorosa, os olhos dela fechados, com toda a fé de seus 7 anos. O ar pareceu carregar uma eletricidade sutil. Fernando sentiu um calor suave se espalhar, como se o veneno dentro dele recuasse. A dor diminuiu, o peito se expandindo com respirações profundas pela primeira vez em meses. Ele abriu os olhos confuso, vendo a menina ali, ainda orando. O que?
O que você fez? Sussurrou ele, a voz fraca, mas clara. Luciana abriu os olhos, sorrindo timidamente. Foi a Santa Maria, senhor. Ela sempre escuta. Fernando, atordoado, não disse mais nada. O carro, como por milagre, ligou ao primeiro toque quando ele girou a chave. Ele dirigiu devagar para fora da favela, o coração batendo forte não só pela dor que se fora, mas por algo novo, uma rachadura em sua armadura de cinismo. Fernando Costa dirigiu pelas ruas sinuosas da Rocinha com as mãos trêmulas no volante, o Mercedes ronronando suavemente como se nada tivesse acontecido. A noite engolia as luzes da favela e ele sentia o corpo estranhamente leve, como se um peso invisível tivesse sido arrancado de suas entranhas. A dor, aquela companheira constante que o acordava suando frio e o fazia cancelar reuniões com desculpas vagas, havia desaparecido. Ele parou em um sinal na saída da favela, respirando fundo, o ar úmido do rio preenchendo seus pulmões sem o aperto habitual no peito. Impossível, murmurou para si mesmo, olhando para o retrovisor onde ainda via o reflexo da cabana precária de Luciana se afastando. A menina, com seu vestido sujo e olhos cheios de uma fé que ele considerava ilusão, havia tocado seu peito e orado. Fernando riu baixinho, um riso incrédulo misturado a um resquício de medo. Deve ser o analgésico ou a alucinação da febre. Câncer não some com rezas de uma mendiga. Mas no fundo, uma semente de dúvida brotava, minando sua certeza cínica. De volta ao seu apartamento na Barra da Tijuca, o luxo o recebeu como sempre. Paredes de vidro com vista para o mar agitado, móveis de design italiano e uma garrafa de uísque já aberta na mesa de centro. Dona Rosa, a empregada de meia-idade, com mãos calejadas de anos de trabalho doméstico, o esperou na porta com uma expressão preocupada. Senhor Fernando, o senhor está pálido. Aconteceu algo na favela? Ele acenou dispensando-a, mas pela primeira vez em meses comeu o jantar que ela preparara, um prato de feijoada fumegante que desceu sem náuseas. Nada, Rosa, só um dia longo. Ela o observou enquanto ele se servia de uma taça de vinho, notando a postura ereta, o brilho nos olhos que faltava há tempos. Deus é bom, Senhor. Talvez ele esteja ouvindo suas preces. Fernando bufou, sentando-se no sofá de couro. Preces? Eu não rezo, mulher. Rezo para o mercado imobiliário, e ele nem sempre responde. Mas naquela noite, deitado na cama king size, com lençóis de seda, ele não conseguiu dormir. O corpo descansava, mas a mente girava em torno da cena. As mãozinhas quentes da menina. As palavras em português simples invocando Santa Maria. Pela primeira vez, ele se perguntou se havia algo além do concreto e dos lucros. Na manhã seguinte, Fernando acordou com uma energia que o surpreendeu. O sol entrava pelas janelas panorâmicas e ele se vestiu com um terno cinza que não o fazia sentir como um moribundo. No espelho, o rosto parecia menos cavado, as olheiras atenuadas. Coincidência, disse a si mesmo, mas ligou para seu médico particular, o doutor Almeida, um homem de jaleco branco e sotaque paulista. Marque um exame para amanhã, raio-x, tomografia, o pacote completo. O doutor, surpreso com a ligação, Fernando havia recusado consultas recentes. Hesitou. Senhor Costa, o senhor recusou o tratamento. O que mudou? Fernando pausou, olhando para o oceano azul. Nada. Só quero confirmar o prognóstico. 3 meses, certo? Vamos ver se o relógio está certo. Enquanto isso, no escritório, Rafael o recebeu com pilhas de blueprints e relatórios do projeto na Rocinha. Patrão, os topógrafos encontraram um problema com o solo na encosta norte. Pode atrasar o cronograma. Fernando examinou os papéis, traçando linhas com o lápis,
e pela primeira vez em semanas não sentiu a fadiga que o fazia errar cálculos. Ajuste o plano. Use fundações mais profundas. Não vamos deixar uma favela nos derrubar. Rafael ergueu uma sobrancelha. O senhor parece bem hoje. Dormiu direito? Fernando sorriu de lado. Dormi como um rei. Agora, foque no trabalho. Enquanto Fernando mergulhava na rotina, Luciana acordava na cabana úmida, o sol filtrando pelas frestas do telhado de zinco. A favela fervilhava com o barulho habitual. Galos cantando, crianças gritando nas vielas, o ronco de motos subindo a ladeira. Ela se espreguiçou no colchão fino, compartilhado com as irmãs adotivas, e pensou no homem da noite anterior. Ele vai ficar bem agora, sussurrou para si mesma, fazendo o sinal da cruz. Mas a memória do desprezo dele ainda doía. As palavras cruéis, a moeda jogada como esmola. Porque os ricos são assim, Santa Maria. Eles têm tudo, mas não veem a gente. Ela saiu para a rua, ajudando uma vizinha a lavar roupas em um balde de água turva. A mulher, Dona Clara, uma viúva que vendia doces na praia, agradeceu com um pão quente. Você é uma bênção, Luciana. Ontem curei aquela tosse com sua oração. O que faríamos sem você? A menina corou, baixando os olhos. É a Santa Maria, tia. Eu só peço. Mas no coração, Luciana se sentia cansada. A favela a amava em segredo, mas a pobreza mordia como um cão faminto. Ela sonhava com a mãe, com noites sem fome, e se perguntava se seu dom um dia a tiraria dali. Os dias se arrastaram para Fernando em uma calmaria inexplicável. Ele trabalhou incansavelmente no projeto, visitando o canteiro de obras na Rocinha com mais frequência, ignorando as poças de lama que sujavam seus sapatos italianos. Em uma dessas visitas, ele passou pela cabana de Luciana novamente, o carro diminuindo a velocidade involuntariamente. A menina estava lá fora, brincando com um cachorrinho magro, rindo de um jeito que iluminava a rua cinzenta. Fernando sentiu um aperto no peito, não de dor, mas de algo mais profundo, uma culpa incômoda. Aquele pirralho, pensou ele acelerando. Mas à noite em casa, a dúvida crescia. Ele pesquisou no tablet sobre milagres, curas espontâneas, lendo artigos céticos de revistas médicas que explicavam tudo por placebo ou erro de diagnóstico. Besteira, resmungou, mas marcou a consulta para o dia seguinte. No hospital particular no Leblon, o ar-condicionado gelado contrastava com o calor lá fora. Doutor Almeida o recebeu em uma sala branca, com máquinas zumbindo ao fundo. Vamos aos exames, senhor Costa. Tomografia abdominal, sangue, o de sempre. Fernando deitou na mesa fria, o aparelho girando ao seu redor com cliques mecânicos. Ele fechou os olhos, lembrando das mãos de Luciana, quentes, puras, opostas ao frio estéril do lugar. Horas depois, o médico chamou-o de volta à sala de consultas, o rosto pálido atrás dos óculos. Senhor Costa, os resultados são inconcebíveis. Fernando se endireitou na cadeira de couro. Diga logo, doutor. O tumor cresceu. Preciso preparar meu testamento? Almeida balançou a cabeça, empurrando as imagens na tela. Não. O tumor desapareceu. Completamente. Os marcadores tumorais no sangue estão normais. Isso não é possível. Câncer de pâncreas não some assim. Fernando piscou, o mundo inclinando-se. Desapareceu? Como? O médico hesitou. Talvez um erro no diagnóstico anterior. Ou um milagre, se o senhor acredita nisso. Fernando riu, mas era um riso vazio, ecoando a incredulidade. Ele saiu do hospital atordoado, o sol de meio-dia batendo forte. No carro, ligou o rádio, mas as notícias sobre o Rio, violência nas favelas, corrupção na prefeitura pareciam distantes. Milagre, repetiu para si mesmo, dirigindo de volta à Barra. A notícia se espalhou rápido entre seus colegas.
Rafael ligou animado. Patrão, ouvi do doutor. Isso é incrível. Vamos comemorar? Fernando recusou, preferindo o silêncio de seu apartamento. Dona Rosa, ao servi-lo o almoço, chorou abertamente. Eu sabia, senhor. Foi Nossa Senhora. Ela ouve os humildes. Ele a olhou pela primeira vez sem sarcasmo. Talvez, Rosa. Talvez. Mas a gratidão vinha misturada a uma urgência. Ele precisava encontrar a menina. Sem ela, sem aquela oração na noite da breakdown, isso não faria sentido. Naquela tarde, ele contratou um investigador particular, um ex-policial chamado Marcos, especialista em rastrear pessoas nas favelas. Encontre uma menina de 7 anos na Rocinha, perto da entrada principal. Nome Luciana, mora em uma cabana de tijolos. Rápido e discreto. Marcos assentiu, anotando. Vai custar, senhor, mas eu encontro. Enquanto isso, na favela, Luciana enfrentava seu próprio teste de fé. Um menino da rua, seu amigo João, de 10 anos, havia sido atropelado por uma moto descuidada. Ele jazia na terra, a perna sangrando, gemendo de dor. A multidão se formou, mães chorando, homens gritando por um médico. Luciana se aproximou, ignorando os olhares. Deixe-me ajudar, João. Santa Maria vai curar você. Ela colocou as mãos na ferida, orando com voz firme. Mãe de Jesus, tire essa dor dele, faça-o andar de novo, como curou tantos. O sangue parou de escorrer. A cor voltou ao rosto do menino. Em minutos, ele se sentou, maravilhado. Luciana, você é mágica! Os vizinhos murmuraram, alguns benzendo-a, outros com inveja nos olhos. Cuidado, menina. Nem todo mundo gosta de milagres, avisou Dona Clara. Luciana assentiu, mas seu coração batia forte. Ela se sentia exposta, como se o dom fosse uma luz que atraía tanto bondade quanto perigo. 2 dias após os exames, Fernando não aguentava mais a espera. Ele dirigiu até a Rocinha pessoalmente, o Mercedes subindo a ladeira com cautela. O coração dele martelava, medo de não encontrá-la, medo do que diria se a visse. Estacionou perto da cabana, saindo do carro com pernas que tremiam levemente. A rua estava viva. Crianças jogando bola com um pano enrolado, mulheres pendurando roupas em varais improvisados. Ele avistou Luciana sentada na porta da cabana, desenhando na terra com um graveto, um sorriso sereno no rosto. Ao vê-lo, ela congelou, os olhos arregalados de reconhecimento e receio. Fernando se aproximou devagar, tirando os óculos escuros. Menina. Luciana, certo? Eu sou Fernando, o homem do carro. Ela se levantou, limpando as mãos no vestido. O senhor veio pegar o carro? Ele está bem agora? Ele balançou a cabeça, ajoelhando-se para ficar na altura dela, o terno caro contrastando com a poeira. Não é o carro, é você. O que você fez naquela noite salvou minha vida. Luciana piscou, confusa. Eu só orei, Senhor. Santa Maria fez o resto. Lágrimas brotaram nos olhos de Fernando, algo que ele não sentia desde a infância. Ele pegou as mãozinhas dela gentilmente. Eu fui cruel com você. Joguei moedas, gritei, mas você me ajudou mesmo assim. Me perdoe, por favor. A menina hesitou, lembrando o desprezo, mas viu a sinceridade em seu rosto, o mesmo sofrimento transformado em gratidão. Tudo bem, senhor. Santa Maria perdoa todo mundo. Fernando chorou abertamente agora, abraçando-a com cuidado, o mundo ao redor parando. As crianças observavam boquiabertas, as mulheres sussurrando. Naquele momento, o arquiteto rico e a menina da favela se conectaram, um laço forjado no milagre. Ele a levou para um sorvete na base da favela, sentando-o em um banco sob a sombra de uma mangueira. Conte-me sobre você, Luciana. Sua família. Ela falou baixinho, da mãe perdida para a cólera, da vida nas ruas, do dom que a fazia ajudar os outros. Fernando ouvia,
o coração se abrindo como uma porta enferrujada. Você não pertence aqui. Venha morar comigo. Eu cuido de você como uma filha. Luciana sorriu timidamente. E meus amigos? A favela? Ele prometeu. Vamos ajudar eles também, juntos. Naquela tarde, o sol se punha sobre o rio, tingindo o Cristo de laranja, e dois mundos começavam a se fundir. O sol poente banhava as ruas da Rocinha em tons de ouro e laranja, enquanto Fernando e Luciana caminhavam de volta à cabana dela, o sorvete de limão ainda derretendo nas mãos pequenas da menina. Ele a segurava pela mão, um gesto protetor que parecia estranho em seu corpo, acostumado a apertos de mão firmes em salas de reunião. Você tem certeza, senhor? Eu não sou ninguém. As tias vão estranhar se eu for embora, disse Luciana, olhando para trás, onde Dona Clara e as crianças observavam a cena com olhos curiosos e sussurros animados. Fernando parou, ajoelhando-se novamente na poeira para encará-la. Eu tenho certeza, Luciana. Você salvou minha vida. Agora é minha vez de salvar a sua. Amanhã eu volto com papéis, um juiz, tudo certo. Você vai para uma casa de verdade, com cama macia e escola. Os olhos dela brilharam, uma mistura de esperança e medo. E a Santa Maria? Posso rezar lá? Ele sorriu, algo raro em seu rosto endurecido. Pode rezar o quanto quiser. Talvez eu aprenda a rezar também. Ele a deixou na porta da cabana, prometendo voltar ao amanhecer, e dirigiu para casa com o peito leve, como se o rio inteiro conspirasse a seu favor. Naquela noite, Fernando não dormiu. Seu apartamento, com suas linhas modernas e obras de arte abstratas nas paredes, parecia vazio pela primeira vez. Ele andou de um lado para o outro, ligando para advogados e assistentes sociais que trabalhavam com projetos filantrópicos da firma. Preciso de um processo de adoção acelerado. A menina tem 7 anos, órfã, na Rocinha, sem complicações. O advogado, um homem chamado Eduardo com bigode grisalho, riu do outro lado da linha. Senhor Costa, adoção não é um contrato de construção. Leva meses, avaliações, visitas, burocracia. Fernando bateu a mão na mesa de mármore. Faça acontecer em semanas. Eu cubro os custos, dobro os honorários. Essa menina é família agora. Dona Rosa, ouvindo da cozinha, preparou um chá de camomila e sentou-se ao lado dele. O senhor está mudando, senhor. Essa criança é um anjo enviado. Ele tomou o chá, o vapor subindo como fumaça de incenso. Talvez, Rosa, ou talvez eu esteja louco, mas pela primeira vez em anos, sinto que estou vivo. Na Rocinha, a notícia da menina milagrosa que conquistara um rico se espalhou como rumor de carnaval. Luciana deitou no colchão, as irmãs adotivas bombardeando-a com perguntas. Ele é bonito, Lucy. Vai nos levar também? Ela riu baixinho, abraçando o travesseiro. Ele é velho, mas bom no fundo. E sim, ele prometeu ajudar a favela. Mas o sono veio inquieto, sonhando com a mãe, que aparecia sorrindo e dizendo: Confie no seu coração, filha. Santa Maria guia os passos. Ao amanhecer, o galo cantou e Luciana acordou com o barulho de buzinas. O Mercedes de Fernando, estacionado na rua estreita, ele descendo com uma maleta e dois homens de terno ao lado. Dona Clara correu para fora, limpando as mãos no avental. O que é isso, homem rico? Veio levar minha sobrinha? Fernando estendeu a mão, surpreso com a firmeza da mulher. Não roubar, senhora. Proteger. Luciana vem comigo, mas a senhora e todos aqui serão ajudados. Meu projeto na favela vai incluir creche, água limpa. A mulher olhou para Luciana, que assentiu animada. Vá, menina. Deus te abençoe. O processo foi mais rápido do que o esperado. Fernando usou contatos na prefeitura e doou para fundos de assistência social, e em uma semana
Papéis foram assinados em um cartório no centro do Rio. Luciana, vestida com um vestido simples comprado às pressas, assinou com um X trêmulo, os olhos arregalados, com o cheiro de papel novo e ar-condicionado. Agora você é Luciana Costa, disse o juiz, um homem idoso com óculos grossos. Bem-vinda à família. Ela olhou para Fernando, que piscou para afastar as lágrimas. No carro, a caminho da Barra, ela pressionou o nariz contra a janela, maravilhada com os prédios altos e o mar brilhante. É como um sonho, pai, sussurrou ela, a palavra pai, escapando naturalmente. Fernando engoliu em seco, o coração apertado. É real, filha. Agora, vamos para casa. A adaptação foi um turbilhão de contrastes. O apartamento de Fernando, com seus pisos de madeira polida e janelas do chão ao teto, assustou Luciana no primeiro dia. Ela caminhava na ponta dos pés, com medo de sujar, e se encolhia nos sofás amplos como se fossem camas de rei. Dona Rosa tornou-se sua âncora, ensinando-a a usar o chuveiro com água quente e a máquina de lavar. Não precisa lavar no balde mais, minha pequena. Aqui tudo é fácil. Fernando, voltando do trabalho, encontrava-a orando na varanda, olhando para o horizonte onde a favela se perdia na distância. Você sente falta? Perguntou ele uma noite, sentando-se ao lado dela com uma taça de suco. Ele havia parado com o uísque. Luciana assentiu. Sinto dos amigos, mas aqui é bonito. Obrigada, pai. Ele a abraçou, sentindo o cheiro de sabonete infantil, e pela primeira vez chorou sem vergonha. Eu que agradeço. Você me deu uma segunda chance. A escola veio em seguida, uma instituição particular no Leblon, com uniformes engomados e professores de inglês. Luciana, com suas tranças agora bem feitas e sapatos novos, entrou na sala hesitante, os colegas a olhando como uma novidade exótica. De onde você veio? Perguntou uma menina loira chamada Sofia. Da Rocinha, mas agora moro na Barra. As aulas eram um mundo novo. Ler livros ilustrados, somar números em quadros brancos, desenhar o Cristo Redentor sem medo de chuva. Mas o dom de Luciana não dormia. Na primeira semana, um menino chamado Pedro quebrou o braço na quadra e ela, impulsionada pela compaixão, sussurrou uma oração rápida durante o recreio. Santa Maria, cure ele. No dia seguinte, o gesso foi removido, o osso como novo. Os professores murmuraram sobre recuperação milagrosa e Luciana sorriu em silêncio, guardando o segredo para si e para Fernando. Enquanto Luciana se adaptava, Fernando transformava sua vida profissional. O projeto na Rocinha evoluiu. Em vez de um complexo apenas residencial, ele incluiu clínicas gratuitas, hortas comunitárias e programas de educação. Em reuniões com investidores, ele defendia com paixão: isso não é caridade, é investimento no futuro do Rio. Essas crianças são o Brasil de amanhã. Seus colegas, acostumados ao Fernando Frio dos lucros, viam a mudança. Rafael, agora confidente, comentou: Patrão, você parece 10 anos mais jovem. Essa menina é sua musa. Fernando riu. Ela é mais que isso. É minha salvação. À noite, ele lia para Luciana histórias de santos e milagres, algo que nunca imaginara fazer. Veja, filha, Santa Maria apareceu em Fátima, como você, ajudando os necessitados. Ela aninhava-se em seu colo, os olhos sonolentos. Você acredita agora, pai? Ele beijou sua testa. Acredito em você. Mas a favela não foi esquecida. Fernando levava Luciana de volta nos fins de semana, em um SUV com vidros escuros para segurança. Ela corria para abraçar Dona Clara e João, distribuindo doces e roupas novas. Olha, tia, eu aprendi a ler. Quer que eu leia a Bíblia para você? A mulher chorava de orgulho, enquanto Fernando conversava com os líderes comunitários. Vamos trazer água encanada para cá. Escolas,
não só para os ricos. As crianças o cercavam agora, não como o homem mau do carro, mas como o pai da Luciana. Em uma dessas visitas, ele viu o impacto, uma clínica improvisada que financiara curava febres e cortes, e Luciana, escondida, orava por pacientes graves. Você ainda cura? Perguntou ele depois, no carro de volta. Ela assentiu. Sim, pai, mas agora, com você ajudando, é mais fácil. Meses se passaram e a família crescia. Fernando adotou formalmente e Luciana ganhou um quarto só seu, pintado de azul com cortinas floridas. Ela usava roupas limpas, comia frutas frescas todos os dias e o riso preenchia o apartamento. Mas o verdadeiro teste veio quando Fernando enfrentou seu passado. Um filho distante, de um casamento anterior, que ligou pedindo dinheiro. Pai, ouvi sobre a adoção. Isso é midlife crisis. Fernando, ao telefone, olhou para Luciana brincando no chão. Não, filho, é redenção. Venha nos visitar, traga sua família. O jovem hesitou, mas prometeu. Naquele Natal, a casa se encheu. Dona Rosa cozinhando peru, Luciana cantando vilancicos em português e Fernando, de joelhos, orando pela primeira vez em décadas. Santa Maria, obrigado pela minha filha. A transformação de Fernando era visível. Seus projetos agora priorizavam comunidades e a firma ganhou prêmios por responsabilidade social. Luciana, na escola, fazia amigos e até usava seu dom discretamente, curando uma professora com enxaqueca. Você é especial, Lucy, disse Sofia, como uma fada. Mas Luciana sabia, era graça divina. E assim, o coração endurecido do arquiteto amolecia, tijolo por tijolo, sob o toque de uma criança da favela. O ano novo chegou ao Rio de Janeiro, com fogos que iluminavam o céu como estrelas caídas, ecoando sobre as praias da Copacabana e infiltrando-se até as encostas distantes da Rocinha. Na casa de Fernando Costa, agora transformada em um lar vibrante na Barra da Tijuca, Luciana observava os explosões pela janela da sala, os olhos refletindo as cores multicores. Aos 8 anos recém-completados, uma festa simples, mas cheia de bolo de chocolate e balões que Dona Rosa insistira em comprar. Ela já se sentia parte daquela vida nova, mas o coração ainda puxava para as raízes. Pai, os amigos na favela estão vendo os fogos. Eles devem estar felizes, disse ela, virando-se para Fernando, que a ergueu no colo com facilidade, sua força de volta integralmente. Estão sim, filha, e vamos fazer mais fogos para eles. Lembra do plano que falamos? O fundo para as crianças das ruas. Luciana assentiu, os cachos escuros balançando. Sim, com o meu dom e o seu dinheiro, vamos curar todo mundo. Ele riu, beijando sua testa, mas no fundo, a ideia germinava como um projeto arquitetônico ambicioso. Não mais só um complexo residencial, mas uma rede de apoio que mudaria vidas. Os meses seguintes foram de planejamento febril. Fernando, revigorado pelo milagre e pela presença de Luciana, expandiu sua visão. Em seu escritório amplo, com maquetes de prédios espalhadas pela mesa, ele reunia uma equipe improvável. Arquitetos da firma, assistentes sociais da prefeitura e até líderes da Rocinha, como Dona Clara, que viajava de ônibus toda semana para contribuir. Não queremos prédios frios, senhor, dizia ela em reuniões, acendendo um cigarro apesar das regras. Queremos lares que cheirem a feijoada e risadas. Fernando, sentado à cabeceira, anotava furiosamente. Exato. O fundo Luciana Costa. É assim que chamaremos. Foco em crianças órfãs, moradia, educação, saúde e água limpa para que a cólera não volte a levar mães. A menção à cólera fez Luciana, que ouvia escondida atrás da porta, apertar as mãos em prece silenciosa. Seu dom, agora compartilhado apenas com Fernando e Dona Rosa,
seria o segredo por trás das curas nos centros que construiriam. Santa Maria, ajude-nos a ajudar, sussurrava ela à noite, no quarto decorado com imagens de santos e desenhos da favela. O lançamento do fundo foi um evento na praia de Ipanema, com tendas brancas, músicos tocando samba suave e crianças da Rocinha misturadas a doadores ricos. Fernando subiu ao palanque improvisado, microfone na mão, o sol batendo em seu rosto bronzeado. Senhoras e senhores, eu era um homem de concreto, construindo fortunas enquanto ignorava o sofrimento ao lado. Mas uma menina, Luciana, me mostrou o que é verdadeiro milagre. Ele gesticulou para ela, de vestido branco novo, ao seu lado. A multidão aplaudiu e Luciana corou, acenando tímida. Com este fundo, ajudaremos centenas de crianças como ela, casas seguras, escolas, clínicas. Não é caridade, é justiça. Os investidores, atraídos pela narrativa, abriram os bolsos. Um banco prometeu 5 milhões de reais, uma empresa de cosméticos, roupas e material escolar. Dona Clara, na plateia, enxugou uma lágrima. Minha sobrinha fez isso tudo, murmurou para um vizinho. As primeiras ações foram rápidas. O complexo na Rocinha, agora rebatizado de Vila Luciana, ganhou alas para abrigos familiares. Fernando supervisionava pessoalmente, subindo as encostas com botas de trabalho, longe dos ternos. Aqui, uma creche com berçários ventilados. Explicava a Rafael, traçando no tablet. E ali, uma clínica com médicos voluntários. Luciana o acompanhava nos fins de semana, carregando uma mochila com lanches para os amigos. Em uma visita, encontrou João, seu companheiro de rua, agora ajudando na construção. Luci, olha, eu sou pedreiro aprendiz, gritou ele, coberto de cimento. Ela riu, abraçando-o. Santa Maria te abençoou, mas cuida da perna, hein? Fernando observava, orgulhoso, enquanto pagava salários justos aos trabalhadores da favela. Vocês constroem o futuro, dizia ele, apertando mãos calejadas que outrora desprezara. O impacto se espalhava como ondas no mar carioca. Centenas de crianças foram resgatadas, órfãos da cólera, meninos de rua fugidos de lares violentos. O fundo pagava terapias, aulas de reforço e até aulas de capoeira para manter a cultura viva. Luciana, na escola, contava histórias aos colegas. Meu pai constrói casas para quem não tem, e eu ajudo com orações. Sofia, sua melhor amiga, pedia: Me ensina a rezar assim? Elas oravam juntas no recreio e uma vez curaram uma dor de barriga de uma professora que atribuiu à boa alimentação. Mas o segredo vazava aos poucos. Em uma clínica da Vila Luciana, uma idosa com artrite, trazida por Dona Clara, implorou a Luciana: Cure-me, anjinho. Relutante, a menina obedeceu, as mãos sobre os joelhos enrijecidos. Santa Maria, alivia sua dor. A mulher se levantou, dançando um samba improvisado. A notícia correu, e logo mães levavam filhos doentes à menina, que curava em cantos escondidos, sempre invocando a Virgem. Fernando via o fardo crescer. Uma noite após uma reunião exaustiva, ele encontrou Luciana chorando no quarto. O que há, filha? Um menino na clínica hoje. Ele quase morreu de febre. Eu orei, mas foi tão forte. Tenho medo de não conseguir sempre. Ele a abraçou, sentindo sua fragilidade. Você não carrega sozinha. O fundo traz médicos, remédios. Seu dom é um presente, não uma obrigação. Eles oraram juntos pela primeira vez, Fernando gaguejando as palavras antigas aprendidas na infância. Ave Maria, cheia de graça. Pela manhã, ele contratou uma terapeuta para Luciana, uma mulher chamada Doutora Silva, especializada em crianças adotivas. Ela precisa de equilíbrio, explicou Fernando. A terapia a ajudava. Luciana desenhava seus medos, falava da mãe perdida e aprendia a dizer não às curas excessivas.
O fundo crescia, atraindo mídia. Um repórter da Globo apareceu na Vila Luciana, filmando crianças pintando murais. Senhor Costa, o que motivou essa mudança? De magnata a filantropo? Fernando, com Luciana ao lado, sorriu para a câmera. Uma oração de uma criança. Ela me curou, não só o corpo, mas a alma. O especial foi ao ar e doações explodiram. Celebridades doou, turistas contribuíram online. Centenas de crianças ganhavam lares. O fundo resgatou 200 no primeiro trimestre, com testes de DNA para famílias perdidas e programas contra a cólera, com filtros de água em cada casa. Dona Clara virou coordenadora local, distribuindo suprimentos. Graças a Lucy, a favela respira melhor, dizia ela. Mas desafios vinham. Um escândalo. Um administrador desviou fundos para si e Fernando descobriu em uma auditoria. Furioso, demitiu-o publicamente. Isso é para as crianças, não para bolsos sujos. A crise abalou, mas ele reconstruiu a confiança com transparência total. Luciana, vendo o estresse do pai, orou por ele em segredo e uma paz nova o invadiu. Você é minha força, filha, confessou ele. Em uma viagem à Rocinha, eles encontraram uma família, uma mãe viúva com 3 filhos, morando em uma lata úmida. Luciana tocou as mãos febris das crianças. Santa Maria, cure-os. Febre sumiu e Fernando os levou para a vila. Bem-vindos ao novo começo. A mãe chorou. Vocês são anjos. O ano avançava e a família de Fernando se expandia. Seu filho distante, Miguel, visitou com a esposa e neto. Pai, essa menina mudou você. Eles jantaram juntos, risos enchendo a mesa. Luciana brincava com o bebê, orando baixinho por sua saúde. Miguel, tocado, prometeu ajudar no fundo. Assim, o pequeno coração de Luciana pulsava, transformando não só Fernando, mas uma rede de vidas. O Rio, com suas desigualdades, via um raio de esperança nascer das favelas, tijolo por tijolo, prece por prece. O inverno carioca, com sua brisa fresca soprando do Atlântico e chuvas que transformavam as ruas da Rocinha em rios de lama, testou a resiliência do Fundo Luciana Costa como nunca antes. Agora, com quase um ano de existência, o projeto havia crescido além das expectativas iniciais. As clínicas da Vila Luciana atendiam diariamente dezenas de crianças, distribuindo vacinas, remédios e refeições quentes, enquanto as creches ecoavam com o choro alegre de bebês resgatados de vielas úmidas. Fernando Costa, sentado em sua mesa de mogno no escritório principal, agora transferido para um prédio moderno na Rocinha, simbolizando o compromisso com a comunidade. Revisava relatórios financeiros com uma intensidade que lembrava seus dias de arquiteto ambicioso. Vendas de rifas para o carnaval, R$ 200.000. Doações de turistas na praia, subindo 30%, mas precisamos de mais para a ala pediátrica. Murmurava ele para Rafael, que anotava em um tablet reluzente. Luciana, de 8 anos e meio, entrava na sala carregando uma bandeja com sucos de manga fresca, cortesia de Dona Rosa. Pai, o João mandou isso da horta. Ele diz que as plantas cresceram tanto por causa das suas orações. Fernando riu, bagunçando os cabelos dela. Minhas orações ou o adubo que compramos. Mas obrigada, filha. Sente-se aqui e me diga. Como está a escola? Luciana sentou-se na cadeira grande demais para seu corpo, balançando as pernas vestidas em um jeans novo e tênis brancos, que ela limpava obsessivamente para não sujar. A escola particular no Leblon havia se tornado seu segundo lar. Ela devorava livros sobre história do Brasil, desenhava mapas das favelas e até participava de um coral que cantava hinos à Nossa Senhora Aparecida. Mas os fins de semana na Rocinha a ancoravam à realidade. Está bom, pai. Hoje, a Sofia perguntou sobre o fundo. Ela quer vir ajudar na clínica.
Fernando assentiu, orgulhoso, mas notou uma sombra nos olhos dela. E o que mais, Lucy? Você parece cansada. A menina hesitou, traçando o padrão da mesa com o dedo. Ontem na clínica, veio uma menina com o braço queimado. Eu orei e a queimadura sumiu. Mas a mãe dela gritou bruxaria e saiu correndo. Eu tenho medo que as pessoas não entendam. Fernando a puxou para um abraço, sentindo o peso de seu dom como um fardo compartilhado. Alguns têm medo do que não conhecem, filha. Mas nós explicamos. É graça de Deus, não magia. Vamos ensinar isso nas aulas do fundo. Naquela tarde, ele marcou uma reunião com a doutora Silva, a terapeuta, para ajudar Luciana a lidar com o escrutínio crescente. Você não está sozinha nisso, sussurrou ele. Enquanto o fundo expandia, desafios maiores surgiam. A cólera, aquela sombra implacável que levara a mãe de Luciana, retornava em surtos isolados nas áreas mais remotas da favela, alimentada por encanamentos precários e chuvas torrenciais. Notícias nos jornais locais. Epidemia ameaça Rocinha novamente. Encheram Fernando de urgência. Ele convocou uma equipe de emergência, engenheiros para reforçar a rede de água, médicos da Fiocruz para campanhas de vacinação e, secretamente, Luciana para os casos graves. Não podemos depender só de remédios, pai. Santa Maria ajuda quando a ciência não chega, disse ela durante uma visita noturna à clínica improvisada. Debaixo de luzes fluorescentes que zumbiam como insetos, Luciana se aproximava de camas lotadas de crianças febris, suas mãozinhas tocando testas suadas. Mãe Santa, tire esse fogo deles, deixe-os brincar de novo. Uma por uma, as febres caíam. Uma menininha de 4 anos, pálida como cera, abriu os olhos e pediu água, rindo pela primeira vez em dias. Dona Clara, coordenando os voluntários, observava com lágrimas. Você é o milagre vivo da favela, Lucy. Mas cuida de você, hein? Não gasta toda a luz. A campanha salvou dezenas, 150 crianças vacinadas, poços artesianos perfurados em tempo recorde e histórias de recuperação que viraram lendas locais. Um jornal da comunidade, o Voz da Rocinha, publicou O Anjo e o Arquiteto, como o Fundo Luciana Costa derrota a morte. A mídia nacional pegou a onda. Um documentário da Record TV filmou a rotina da Vila Luciana. Crianças em salas de aula coloridas, aprendendo português e matemática. Adolescentes em oficinas de carpintaria construindo móveis para as novas casas. E mães em grupos de apoio compartilhando histórias de perda e esperança. Fernando deu uma entrevista ao vivo, com Luciana ao lado, vestida com um suéter bordado com a imagem da Virgem. O que começou como gratidão pessoal virou uma missão. Luciana me ensinou que riqueza verdadeira é ver uma criança sorrir, não um banco lotado. O repórter, uma mulher de cabelos cacheados, chamada Carla, virou-se para a menina. E você, Luciana, como se sente ajudando tantas pessoas? Ela sorriu para a câmera, a voz clara apesar da timidez. É como Santa Maria me pediu: ajudar os pobres, porque eles são como Jesus no presépio. A entrevista viralizou nas redes sociais, atraindo doações internacionais. Uma fundação americana enviou US$ 1 milhão e celebridades como Anitta postaram stories apoiando o fundo. Fernando, vendo os números subirem, contratou mais staff, psicólogos para traumas de órfãos, nutricionistas para programas de merenda e até um capoeirista para aulas que ensinavam disciplina através de música e movimento. Mas nem tudo era harmonia. Invejas brotavam nas sombras da favela. Um líder local, um homem corpulento chamado Zé, que controlava pequenos negócios ilícitos nas vielas, via o fundo como ameaça a seu território. Esse rico vem aqui mandar, construir.
A Rocinha é nossa, resmungava ele em botecos escuros, reunindo capangas. Uma noite, durante uma distribuição de cestas básicas, vândalos, enviados por Zé, invadiram o armazém da Vila Luciana, quebrando caixas de arroz e leite em pó. Fernando chegou ao amanhecer, pisando em vidros estilhaçados, Luciana chorando ao seu lado. Por que, pai? Elas precisam disso. Ele a acalmou, limpando as lágrimas com um lenço. Alguns têm medo da mudança, filha, mas nós reconstruímos. Mais forte. Com a polícia comunitária, ele instalou câmeras e contratou seguranças locais, transformando inimigos em aliados ao oferecer empregos. Zé, confrontado em uma reunião mediada por Dona Clara, cedeu relutantemente. Tudo bem, Costa, mas se roubar a favela, eu acabo com você. Fernando estendeu a mão. Não roubo, compartilho, junte-se a nós. Aos poucos, até ele ajudava na construção, murmurando: a menina tem algo especial. Talvez eu deva rezar também. Luciana, enquanto isso, navegava suas próprias tempestades emocionais. Na escola, rumores se espalhavam. Ela é da favela, veio mendigar aqui. Uma menina mais velha, invejosa de sua popularidade, a empurrou no recreio, rasgando seu uniforme. Volte para a lama. Luciana caiu, o joelho ralado, mas em vez de chorar, orou baixinho. Santa Maria, perdoa ela, ela não sabe. No dia seguinte, a agressora apareceu com um pedido de desculpas, o coração suavizado por uma culpa inexplicável, talvez tocada pelo dom de Luciana. Fernando, informado pela diretora, visitou a escola e falou para toda a turma em uma assembleia. Luciana veio de um lugar duro, mas trouxe luz. Todos nós temos raízes diferentes, mas o rio nos une como uma família grande. As crianças aplaudiram e Sofia defendeu a amiga. Ela é a melhor, me ensinou a rezar pela minha avó doente. A avó de Sofia, de fato, melhorara após uma visita de Luciana à casa delas, onde as mãos da menina aliviara uma artrite crônica durante um chá da tarde. O fundo alcançava Marcos. 500 crianças resgatadas, com lares adotivos ou abrigos seguros, escolas noturnas para mães analfabetas e um programa de bolsas para adolescentes irem à universidade. Fernando viajou a Brasília, lobeando por leis que facilitassem adoções em favelas, citando Luciana como exemplo. Uma criança com dom de cura mudou minha vida. Imagine o que milhares podem fazer. Políticos impressionados aprovaram fundos governamentais. De volta ao Rio, ele e Luciana inauguraram uma biblioteca na vila, com livros doados e computadores para pesquisas. Leia sobre os santos, pai, sugeriu ela, empilhando volumes de vidas de mártires. Fernando, agora devoto, lia em voz alta à noite, sua voz grave preenchendo o apartamento. Santa Rita curou o impossível, como você, filha. Uma crise maior veio com uma enchente repentina, as chuvas de verão transformando a Rocinha em um caos de deslizamentos e casas destruídas. Fernando mobilizou o fundo imediatamente, caminhões com suprimentos, equipes de resgate, e Luciana, debaixo de um poncho impermeável, orando por famílias soterradas. Em uma casa semidestruída, encontrou uma mãe e 2 filhos presos na lama. Segurem minha mão! Gritou ela, tocando-os enquanto pedia. Santa Maria, tire a água, salve-os! Milagrosamente, um deslizamento parou e voluntários os resgataram. A mãe salva abraçou Luciana. Você é a Nossa Senhora em miniatura. O incidente, filmado por um drone do fundo, inspirou uma onda de solidariedade. Doações dobraram e o governo declarou emergência, alocando recursos extras. Pessoalmente, a família de Fernando se fortalecia. Miguel, o filho, agora envolvido, trouxe sua família para morar no Rio, abrindo um escritório de contabilidade para o fundo. Pai, você e Luciana me inspiraram.
Minha esposa quer adotar também. Jantares dominicais viraram tradição. Feijoada de Dona Rosa, histórias de Luciana sobre curas e Fernando liderando as graças, agradecendo a Santa Maria. Pela minha filha, pela favela, por esta segunda vida. Luciana, crescendo, começava a questionar seu dom. Pai, por que eu? Por que não todas as crianças? Ele a levava à igreja local, onde um padre simpático explicava: Deus escolhe os humildes para mostrar seu poder. O impacto se multiplicava. Ex-moradores da favela, como João, agora gerentes de projetos, contavam histórias de transformação. Eu era órfão como Luci. Agora, ensino outros a construir. Centenas de vidas tocadas, corações perdoados. O Dizé, agora voluntário, confessou: Eu errei, Costa. Me perdoe. Fernando o abraçou. Perdão é o que Luciana nos ensinou. Assim, em meio a chuvas e renascimentos, o pequeno coração da menina da favela continuava a moldar o mundo ao redor, tijolo por tijolo, prece por prece, unindo ricos e pobres em uma tapeçaria de esperança no coração do rio. O ano se aproximava do fim e o Rio de Janeiro pulsava com a energia febril do carnaval se aproximando. Mas para a família Costa, os ritmos da samba se misturavam agora a uma rotina de gratidão profunda e propósitos ampliados. Luciana, agora com 9 anos completos, celebrados em uma festa na Vila Luciana, com 200 crianças dançando forró sob luzes coloridas, havia se transformado de uma menininha tímida das ruas em uma jovem líder discreta, cujos olhos castanhos carregavam não só a inocência da infância, mas a sabedoria de quem havia tocado o divino. Ela acordava cedo em seu quarto na Barra da Tijuca, o sol filtrando pelas cortinas com estampas de flores tropicais, e orava de joelhos ao lado da cama, agradecendo a Santa Maria pela família, pela escola e pelo dom que, aos poucos, aprendera a equilibrar. Mãe Santa, use-me para o bem, mas proteja meu coração, sussurrava ela, as mãos entrelaçadas como sua mãe lhe ensinara antes da cólera. Fernando, ouvindo da cozinha onde Dona Rosa preparava café forte e pães de queijo quentinhos, sorria para si mesmo. Minha filha, a santa em miniatura, pensava ele, sentindo o peito cheio de um amor que outrora desconhecia. O Fundo Luciana Costa atingira patamares extraordinários. Mais de 1.000 crianças beneficiadas diretamente, com abrigos em expansão não só na Rocinha, mas em favelas vizinhas como Vidigal e Santa Marta. Fernando, agora um filantropo reconhecido nacionalmente, recebia convites para palestras em São Paulo e Belo Horizonte, onde contava sua história, a do arquiteto cético curado por uma oração de uma órfã. Eu construía prédios para os ricos, ignorando as favelas como manchas no mapa. Mas Luciana me mostrou que as fundações verdadeiras são de corações, declarava ele em um auditório lotado da USP, com slides de antes e depois da Vila Luciana projetados atrás. A plateia aplaudia de pé e ele sempre terminava convidando doações. Cada real constrói um futuro. De volta ao Rio, ele supervisionava inovações, um centro de tecnologia na favela, com computadores e aulas de programação para adolescentes, financiado por parcerias com empresas de Silicon Valley. João, o amigo de Luciana, agora com 12 anos e de barba rala, gerenciava o local. Olha só, Luci, eu ensino codificação agora, graças a você e ao seu pai, disse ele uma tarde, enquanto ela testava um jogo simples que criara sobre Santa Maria ajudando os pobres. Luciana riu, os olhos brilhando. É como um milagre digital, João. Santa Maria aprovaria. Mas o crescimento trazia responsabilidades pesadas. Uma controvérsia explodiu quando um jornal sensacionalista publicou uma matéria acusando o fundo de culto a curandeirismo, destacando relatos de curas milagrosas
atribuídas a Luciana. É a menina santa ou fraude? Investigação revela orações em clínicas públicas. Gritava a manchete com fotos borradas de Luciana tocando uma criança febril. Fernando, furioso, convocou uma coletiva de imprensa na sede da vila, com Luciana ao lado, vestida em um vestido simples azul. Meu filho tem fé, não fraude. As curas são coincidências abençoadas, apoiadas por médicos reais. O Fundo Salva Vidas com ciência e compaixão defendeu ele, mostrando relatórios médicos de recuperação. A doutora Silva, a terapeuta, interveio. Luciana é uma criança sensível, não uma charlatã. Seu dom é empatia, que acelera healings. A controvérsia, ironicamente, aumentou as doações. Católicos devotos enviaram contribuições e até o Vaticano mandou uma carta de apoio, elogiando a obra humilde em nome de Maria. Luciana, abalada, chorou no colo de Fernando naquela noite. Eles me chamam de bruxa, pai, como na favela, quando eu curava escondido. Ele a embalou como um bebê. O mundo tem medo do desconhecido, filha, mas nós provamos com ações. Continue orando, mas deixe os médicos liderarem. A família se fortalecia em meio às tempestades. Miguel, o filho de Fernando, agora morava em um apartamento próximo com sua esposa Carla e o pequeno neto Pedro, de 3 anos, que Luciana tratava como um irmão. Os jantares dominicais evoluíram para reuniões de planejamento familiar. Miguel gerenciava as finanças do fundo. Carla, uma advogada, lidava com questões legais de adoções e Pedro corria pela sala, imitando as orações de Luciana com gaguejos fofos. Ave má, má. Uma noite, após uma refeição de moqueca de peixe com farofa crocante, Miguel confessou ao pai: Eu era como você antes, pai, distante, focado no dinheiro. Via você como um tirano nos negócios. Mas Luciana, ela me perdoou sem eu pedir. Obrigado por me deixar entrar nessa família. Fernando, com os olhos úmidos, apertou a mão do filho. O perdão dela é o maior milagre. Eu a adotei, mas ela nos adotou a todos. Luciana, ouvindo, sorriu e correu para abraçar o avô, seu dom fluindo involuntariamente para aliviar uma tensão antiga no ombro de Miguel, machucado em um acidente de carro anos antes. Melhorou, tio? Perguntou ela inocentemente. Ele flexionou o braço, espantado. Como novo. Você é mágica, sobrinha. Desafios comunitários continuavam a testar sua resiliência. Na Santa Marta, uma favela escaldante com vistas para o Cristo, o fundo inaugurou um abrigo para meninas órfãs, inspirado na história de Luciana. Mas a violência urbana, tiroteios entre facções rivais, ameaçava o local. Uma noite, durante uma festa de abertura com samba e quindim doce, tiros ecoaram nas encostas. As crianças gritaram, correndo para os abrigos, enquanto Fernando e Dona Clara guiavam o pânico. Fiquem calmos, debaixo das mesas, ordenou ele, o coração disparado. Luciana, em meio ao caos, encontrou uma menina de 5 anos chorando, com um corte na testa de estilhaços de vidro. Sem hesitar, ela se ajoelhou no chão sujo, as mãos tremendo sobre a ferida. Santa Maria, pare o sangue, proteja todas nós como protegeu seu filho. O sangramento cessou, a pele se fechando como por encanto, e a menina parou de chorar, abraçando Luciana. Policiais da UPP chegaram minutos depois, controlando a situação, mas o incidente abalou Fernando. Não posso deixar isso acontecer de novo, disse ele a Dona Clara no dia seguinte, enquanto limpavam os destroços. Vamos investir em paz, programas de diálogo com líderes locais, esportes para meninos em risco. Ela assentiu, benzendo a cruz. Com a Lucy, a paz vem. Ela acalma até os bandidos. E assim foi. Luciana visitava os programas, orando com adolescentes em rodas de capoeira, suas palavras suaves derretendo resistências.
Um jovem ex-vigarista, chamado Rico, de 18 anos, com tatuagens cobrindo os braços, sentou-se com ela após uma aula. Eu matei uma vez, menina. Não mereço perdão. Ela olhou em seus olhos, tocando sua mão calejada. Santa Maria perdoa ladrões e todos. Comece de novo aqui. Dias depois, Rico virou voluntário, ensinando mecânica para motos a outros jovens, sua vida redimida. Histórias como a dele se multiplicavam. Mães alcoólatras em reabilitação, graças a terapias pagas pelo fundo. Idosos com pensão mínima, agora em lares dignos com visitas regulares. O impacto ecoava além do Rio. Fernando foi convidado para um fórum em Genebra sobre pobreza urbana, levando Luciana como embaixadora mirim. No Brasil, as favelas são cheias de anjos como eu, disse ela a diplomatas, sua voz ecoando no salão. A viagem, cheia de neve europeia contrastando com o calor carioca, fortaleceu o laço deles. Pai e filha passeando por lagos, orando em catedrais antigas. Aqui, Santa Maria é Nossa Senhora de Fátima, como em casa, comentou Luciana, acendendo uma vela. De volta, o carnaval trouxe celebração e reflexão. O bloco do Fundo Luciana Costa desfilou na Rocinha com fantasias de santos e anjos, Luciana à frente, em um carro alegórico pintado com cenas de curas. Pelo perdão e pela família, gritava ela ao microfone, enquanto a multidão cantava Cidade de Deus. Fernando marchava ao lado, suando sob uma fantasia de São José, rindo como nunca. Mas em meio à festa, um momento tocante. Dona Clara, com lágrimas nos olhos, puxou Luciana para o lado. Lembra da sua mãe, menina? Ela ficaria orgulhosa. Eu cuidei de você como filha, mas agora você é uma mulher. Luciana abraçou a tia, orando em silêncio por sua saúde. Dona Clara lutava contra uma tosse persistente. Naquela noite em casa, o milagre aconteceu. A tosse sumiu, a respiração clara. Foi você, anjinho, sussurrou a mulher. Não eu, Santa Maria. O fundo inovava ainda mais. Um app para relatar emergências em favelas, conectando voluntários em minutos, hortas verticais em prédios da vila, ensinando sustentabilidade, e bolsas para meninas como Luciana, focando em educação feminina. Centenas de adoções foram facilitadas, com famílias mistas, ricos adotando de favelas, pobres integrando comunidades. Fernando, refletindo em um diário que começara a escrever, anotava: de um câncer incurável a uma vida plena. Luciana curou meu corpo, mas o perdão dela curou minha alma. Seu pequeno coração mudou tudo. Conflitos pessoais também se resolviam. O ex-esposa de Fernando, Helena, de quem se separara amargamente anos antes, ligou após ver o documentário sobre o fundo. Você mudou, Fernando. Quero conhecer a menina que fez isso. Ela visitou, trazendo flores, e ao ver Luciana orando na varanda, chorou. Ela me lembra nossa filha que perdemos jovem. Perdoe-me por ter sido dura. Fernando a abraçou, o passado selado com paz. Luciana, sentindo a dor dela, tocou sua mão. Santa Maria cura corações partidos. A família se reuniu, maior e mais unida. Desafios persistiam. Burocracia governamental atrasava expansões e uma seca ameaçava as hortas. Mas com orações de Luciana e visão de Fernando, superavam. Em uma enchente menor, ela curou uma família inteira de hipotermia, suas preces aquecendo como sol. Você é o coração do rio, filha, disse Fernando, carregando-a nos ombros após o resgate. Assim, em ritmos de samba e silêncios de prece, o legado crescia. Perdão fluindo como o mar, famílias se formando como novos prédios, e o pequeno coração de Luciana, outrora da rua, agora batendo pelo mundo inteiro, transformando o impossível em esperança eterna. O ciclo da vida no Rio de Janeiro girava como as rodas de um samba-enredo, trazendo estações de chuva e sol,
Mas para a família Costa, o tempo se media agora não em meses, mas em vidas transformadas e corações reconciliados. 2 anos após aquele encontro fatídico na Rocinha, Luciana, aos 10 anos, havia florescido em uma menina confiante, com tranças longas entrelaçadas com fitas azuis em homenagem à Santa Maria, e um sorriso que iluminava as salas da Vila Luciana como o sol do meio-dia. Ela corria pelos corredores do complexo ampliado, agora um bairro modelo com casas de alvenaria pintadas de cores vivas, amarelo, vermelho e verde, cores da bandeira brasileira, entregando livros da biblioteca para as crianças mais novas. Leia sobre os heróis, como eu e meu pai somos heróis para vocês, dizia ela a um grupo de meninos que a seguiam como patinhos, admirados por sua história. Fernando, observando de longe enquanto assinava cheques de doações em seu escritório modesto na favela, ele insistira em mudar para lá para estar perto das raízes, sentia uma paz profunda. Minha filha não é mais da rua, mas a rua é dela para sempre, murmurava ele, traçando projetos para uma nova ala de educação ambiental inspirada nas hortas que Luciana ajudara a plantar. O Fundo Luciana Costa havia se tornado um farol nacional, expandindo para outras cidades como Salvador e Recife, com filiais que resgatavam órfãos de enchentes no Nordeste e crianças de rua em periferias paulistas. Mais de 2.000 famílias beneficiadas, com estatísticas que Fernando apresentava em conferências internacionais. De 0 a milhares, em nome de uma prece simples. Em uma viagem a Nova York para uma cúpula da ONU sobre pobreza infantil, ele levou Luciana como estrela convidada. Vestida em um terninho branco, adaptado para seu tamanho, ela subiu ao pódio com um sotaque carioca encantador, traduzido simultaneamente. No Brasil, as favelas são como montanhas, duras por fora, mas cheias de ouro dentro. Meu dom de cura veio de Santa Maria, mas o verdadeiro milagre é quando ricos e pobres se unem, como meu pai e eu fizemos. Os delegados aplaudiram e uma doação de 10 milhões de dólares veio de uma fundação filantrópica, permitindo a construção de escolas em 10 favelas. De volta ao Rio, Luciana compartilhava a experiência na escola, onde agora era aluna destaque, ganhando prêmios em redação por ensaios sobre o poder do perdão. Sofia, sua amiga inseparável, sussurrava: Você é famosa, Lucy, mas ainda reza comigo. Elas oravam juntas no pátio, e o dom de Luciana, mais controlado, curava dores de cabeça de colegas sem alarde. Mas a verdadeira essência da transformação se revelava nas reconciliações pessoais que teciam a tapeçaria da grande família que o fundo havia forjado. Fernando, agora avô em potencial com o segundo neto a caminho, Miguel e Carla, anunciaram a gravidez durante um churrasco na Barra. Olhava para trás, com olhos humildes. Uma tarde, em uma reunião familiar na casa ampliada da Rocinha, com Dona Clara servindo caipirinhas sem álcool para todos, ele se levantou, o sol poente tingindo o céu de rosa sobre o Cristo Redentor. Eu era um homem duro, construindo impérios de egoísmo. Desprezava os pobres, como desprezei Luciana no começo. Mas ela, com seu coração minúsculo e fé gigante, me perdoou. E através dela, perdoei a mim mesmo. Lágrimas rolaram por seu rosto envelhecido, mas vital, e ele se ajoelhou diante de Luciana, que agora era quase da sua altura quando sentada. Filha, por cada palavra cruel, cada moeda jogada como esmola, peço perdão de novo. Você mudou meu coração de pedra em carne. Luciana, os olhos marejados, tocou sua face, uma onda sutil de calor curativo fluindo. Não para a doença, mas para velhas mágoas emocionais. Pai, você já foi perdoado no dia que me adotou. Santa Maria diz: amor não guarda rancor.
Somos uma família agora, grande e eterna. A família estendida crescia. Miguel, totalmente redimido, dirigia uma filial do fundo em São Paulo, adotando dois irmãos órfãos de uma enchente. Carla, promovida em seu escritório, usava seu tempo livre para aulas de direito gratuito na vila, e o pequeno Pedro, agora com 5 anos, imitava Luciana em tudo, orando por seus brinquedos quebrados. Tia Lucy, cura meu carrinho, pedia ele, e ela ria, ensinando com um toque simbólico. Helena, a ex-esposa de Fernando, tornara-se uma presença constante, trazendo seus netos adotivos para visitas e até voluntariando-se como contadora. Eu fugi do nosso casamento por orgulho, Fernando, mas ver você assim me curou também. Eles caminhavam juntos pela praia de Ipanema, mãos dadas como velhos amigos, enquanto as crianças corriam na areia. Zé, o ex-líder local que outrora ameaçara o fundo, agora era chefe de segurança, seu corpo marcado por tatuagens desbotadas, mas o coração transformado. Eu via ricos como inimigos, Costa, mas sua menina me mostrou que inimigos viram irmãos. Perdão por aquelas noites ruins. Fernando o abraçou, forte como um irmão. Perdão aceito, Zé. Agora, proteja as crianças como protegeu a favela. Na Rocinha, as mudanças eram palpáveis. Ruas pavimentadas, luzes LED em cada casa e uma praça central com uma estátua de Santa Maria, erguida com doações da comunidade, não imposta. Luciana inaugurou a praça em uma cerimônia lotada, com samba tocando ao fundo e crianças dançando. Esta praça é para todos, ricos que vêm ajudar, pobres que sempre lutaram. Aqui o perdão reina. Dona Clara, agora com saúde restaurada graças a um tratamento precoce financiado pelo fundo, discursou ao lado dela. Eu vi Luciana mendigando após perder a mãe para a cólera. Hoje, ela é o coração da favela. Graças a ela e a Fernando, centenas de mães não perdem filhos para a doença. A multidão aplaudiu, e João, agora um jovem empreendedor com uma oficina de concertos, ergueu Luciana nos ombros. Minha irmã de rua virou rainha. Momentos emocionais pontuavam o dia a dia. Em uma visita à cabana original de Luciana, preservada como museu do fundo, ela sentou no colchão velho, lágrimas caindo. Aqui eu sonhava com uma família, pai. Agora tenho uma grande. Fernando a abraçou, lembrando o carro quebrado, a oração na noite escura. E eu sonhava com a morte. Você me deu vida. Eles oraram juntos, a prece ecoando nas paredes de zinco. Santa Maria, por esta família, por este perdão, obrigado. Na escola, Luciana organizou um clube de caridade, onde alunos ricos visitavam a favela, aprendendo humildade ao brincar com órfãos. Uma menina rica, chamada Isabela, que outrora zombava de Luciana, tornou-se sua parceira. Desculpa pelas palavras ruins, Lucy. Você me ensinou bondade. O perdão fluía natural, como água limpa nos novos encanamentos. O fundo inovava para o futuro, programas de liderança para meninas, ensinando que um pequeno coração pode mudar um país. Parcerias com universidades para bolsas e um documentário premiado, O Milagre de Luciana, que ganhou o Oscar de curtas, inspirando globalmente. Fernando, recusando prêmios pessoais, doava os troféus para leilões beneficentes. O crédito é dela. Desafios finais surgiram. Uma pandemia simulada em exercícios de emergência testou o fundo, com Luciana orando por vacinas rápidas, e o sistema de saúde local, fortalecido, salvou vidas. Uma seca no Nordeste levou a uma expedição humanitária, onde Luciana curou uma comunidade com febre tifoide, suas preces acelerando entregas de ajuda. No aniversário de 2 anos do fundo, uma grande celebração uniu todos. 500 crianças, famílias adotivas, doadores de longe. Sob o céu estrelado do Rio,
Com fogos sobre a favela, Fernando discursou. Comecei desprezando uma menina suja de rua. Terminei de joelhos, pedindo seu perdão. Ela mudou meu coração cruel em um de ouro puro. E através dela, mudamos o mundo. Luciana, no centro, estendeu as mãos. Perdão, família, amor, isso é o milagre. Santa Maria nos une para sempre. Abraços se multiplicaram, lágrimas e risos misturando-se como ondas no mar. Assim, o pequeno coração de Luciana, nascido nas ruas poeirentas da Rocinha, ecoava eternamente, transformando um homem rico em pai humilde, favelas em comunidades vibrantes e o rio em um exemplo de reconciliação. Onde havia desprezo, florescia perdão. Onde dor, cura. Onde separação, uma grande família. E sob o olhar benevolente da Santa Maria, o legado continuava. Um tijolo, uma prece, um abraço de cada vez.